André, meu filho, vem aqui. Sente-se aqui, meu filho. Eu quero que você resolva essas seguintes equações. Isso. Vamos lá, resolva essa. Lyon, França. Em 1775 nasceu André-Marie Ampère, filho de Jean-Jacques Ampère, comerciante que tinha sempre em mente proporcionar a melhor educação para André naquela época. E a melhor educação estava na igreja. Resolveu então supervisionar ele próprio, confiando na ajuda de uma vasta biblioteca que Ampère, aos 11 anos, já havia lido inteiramente. O jovem passou a estudar matemática, tarefa difícil para o principiante, pois requer um conhecimento prévio sobre a mesma. Além disso, os livros estavam escritos em latim, língua que Ampère desconhecia. Em poucas semanas, aprendeu esse idioma com o pai e, no mesmo período, adquiriu rudimentos de análise infinitesimal. E assim, aos 12 anos, Ampère já havia dominado os principais teoremas da álgebra e da geometria. Muito bem, meu filho, parabéns. Todavia, o campo de interesses de Ampère não se limitava à matemática. Ele começou a estudar botânica, atividade que nunca abandonou. Aos 18 anos de idade, leu a recém-editada Mecânica Analítica, refazendo, sem qualquer orientação, todos os cálculos constantes do texto. Até 1827, continuou ressaltando a academia referente às suas observações eletrodinâmicas, como ele as chamava. Sua leitura revela que cada um dos resultados de seus cálculos era cuidadosamente verificado mediante uma experiência direta, sem deixar margem a dúvidas ou dar uma ideia obscura dos fenômenos descritos. Desenvolveu um método de trabalho baseado no uso de aparelhos muito simples e seus raciocínios eram fundamentados numa lógica muito rígida, onde se percebe muito do racionalismo cartesiano, que admirava. No ano de 1827, escreveu a teoria matemática dos fenômenos eletrodinâmicos, deduzido unicamente da experiência, obra que conclui suas pesquisas sobre a eletricidade e o magnetismo. Constituía a síntese de suas comunicações à academia, feitas em junho de 1822 a novembro de 1825. Nesse trabalho, Ampère explica os fenômenos estudados por meio da hipótese de uma interação newtoniana entre elementos de corrente. Essa interação existia em função da distância e dos ângulos que os elementos vetoriais da corrente formavam entre si, e com o raio vetor que os separava. Porém, tal hipótese não podia ser verificada na prática, como ele preferiria, pois, se é fácil medir a força exercida por uma corrente elétrica sobre uma parte móvel de um circuito elétrico, suficientemente pequena para poder ser considerada como um elemento de corrente, é impossível isolar simultaneamente dois desses elementos e separar sua interação das quais se devem as outras partes do sistema. Na mesma obra, Ampère enunciou 4 importantes princípios relativos ao eletromagnetismo, extraído de suas experiências. Em suas próprias palavras, 1. As ações de uma corrente ficam invertidas quando se inverte o sentido da corrente. 2. Há igualdade nas ações exercidas sobre um condutor móvel por dois outros fixos situados a igual distância do primeiro. 3. A ação de um circuito fechado ou de um conjunto de circuitos fechados sobre um elemento infinitésimo de uma corrente elétrica é perpendicular a esse elemento. E 4. Com intensidades constantes, as interações de dois elementos de corrente não mudam quando suas dimensões lineares e suas distâncias são modificadas em uma mesma proporção. Em 1821, portanto, no início de suas observações sobre o magnetismo, Ampère procurou determinar se seria possível produzir uma corrente elétrica pela influência de outra. Em 1822, ele e Auguste Delarive fizeram experiências visando a esse resultado. Um circuito fechado de cobre era suspenso por um fio no interior e no plano de uma bobina circular, na qual se podia fazer passar uma corrente elétrica. O conjunto todo ficava sujeito à ação do campo magnético de um ímã.
estabelecendo uma corrente na bombina e interrompendo-a logo após. Verificaram que o circuito fechado era atraído ou repelido pelo ímã. Infelizmente, nenhum dos dois analisou o fenômeno, pois estavam à procura de correntes permanentes, e assim a descoberta das correntes ficou adiada para alguns anos depois, de 1831, por intermédio de Michael Faraday. Aliás, este último também passou anos à procura de correntes induzidas permanentes, negligenciando os fatos observados da mesma maneira que Ampère e de la Rive. A atividade científica de Ampère não se limitou somente ao magnetismo, pois publicou obras referentes à mecânica, à análise matemática, geometria dos poliedros, refração, óptica teórica e a zoologia. Em sua última obra, pouco antes de morrer em 1836, Ampère empreendeu uma classificação analítica de todo o conhecimento humano. Figurou também entre os partidários da recém-enunciada teoria atômica da matéria. Em homenagem a Ampère, que Maxwell apelidou o Newton da eletricidade, a unidade de intensidade da corrente elétrica leva seu nome.